Previdência há mais de 10 anos, trabalho 12 anos no mercado de Previdência, trabalhei 10 anos nos grandes bancos, dando portfólio de produtos. Entrei aqui para cuidar do portfólio de produtos da seguradora. Então, quando eu estava lá, a gente estruturou mais de 70 produtos. E esse movimento continuou mesmo depois de eu ter saído da área de produtos da Previdência, vindo para o time comercial aqui. E é um pouco do que a gente vai falar hoje, como a XP se posiciona aqui quando o assunto é Previdência. E já fazendo um gancho aqui, a gente acompanha super bem o desempenho dos nossos escritórios, como é que é a captação, a pulverização, a qualidade do atendimento. Digo com toda tranquilidade para todos os clientes que estão aqui, a Alfoez é um dos escritórios que se destaca aqui na oferta de previdência na nossa plataforma, tá, pessoal? Então, não é troca de afagos aqui, é pura sinceridade, tá? A Alfoez faz um trabalho super bacana de previdência e vale muito a pena a gente gastar um pouco de tempo para falar desse produto, que é super importante, ainda mais agora no final do ano, que esse tema da previdência ele ganha mais corpo no mercado como um todo e não à toa, né? Acho que as vantagens tributárias que o produto tem e as opções que a gente pode utilizar hoje em dia na previdência fazem frente à alta demanda que a gente encontra no mercado hoje em dia. Tá? Eu queria começar falando aqui com vocês um pouco do mercado. Eu vou projetar uma apresentação que eu tenho aqui, é coisa rápida, tá? É só para a gente ter um panorama de fundo da nossa conversa, tá? Que vale a pena a gente entender um pouco mais como é que o mercado está distribuído hoje em dia. Tá? Minha tela já está aparecendo para vocês, né? Tá. Boa, show de bola. Então vamos lá. Vocês estão vendo minha apresentação, né? Ou não? Sim, sim. Estamos vendo. Tá bom. Aqui é um monte de tela, aqui eu me confundo tudo. Mas vamos lá. Esse mercado de previdência, pessoal, é um mercado de quase R$1 trilhão. Tá? Ele representa mais ou menos 1/5 do mercado de investimentos como um todo do país. Tá? Então, é muito dinheiro que tem alocado aqui. E a primeira coisa que a gente constata quando a gente olha para o tamanho desse mercado é a alta concentração nos grandes bancos. 90% do recurso está na mão dos grandes bancos. E aí aqui a gente já começa a observar uma das premissas que a gente tem do mercado, né, da livre concorrência, que é baixa competitividade. Quando tem uma baixa competitividade, o que costuma acontecer para a oferta de qualquer produto ou serviço? Tá? Começa a ter uma ineficiência, uma baixa qualidade da oferta daquilo que a empresa se propõe a fazer, porque você não tem concorrente, então você não precisa fazer muito diferente do básico, porque você leva, tá? Você acaba ganhando o mercado. E como é que a gente constata isso? Tá? Quando a gente olha aqui a distribuição no mercado, ele é muito estável. Tá? Então, eu pego 2016, 4 anos atrás, e vem até hoje, 2020, esse mercado está altamente concentrado em renda fixa. Renda fixa que é um investimento, que é uma classe de ativo, muitas vezes utilizada nos portfólios de investimento, para uma alocação de curto prazo. E previdência é um investimento que a gente fala que é um investimento para longo prazo. Então, existe uma incongruência aqui no perfil de alocação versus o horizonte de investimento. A gente precisa ter uma diversificação maior. Obviamente, precisa respeitar o perfil de investidor do cliente. Tem cliente que é mais conservador, tem cliente que é mais moderado, arrojado, agressivo e por aí vai. Mas, obviamente, mais do que 82% em renda fixa ou 82% em renda fixa é algo que começa a perder um pouco de sentido para o horizonte de investimento do produto. Tá? Fazendo o gancho para alta concentração em renda fixa, tá? Tem dois problemas que acontecem hoje no mercado. É a alta concentração em renda fixa e a forte precificação, a alta precificação dos produtos que tem hoje no mercado. Quando eu estou falando de precificação aqui de previdência, é da taxa de administração. Tá? E aí, a gente tem aqui no mercado, tranquilamente, eu tenho de cabeça esse número, tá? Mas a gente tem tranquilamente, daqueles R$1 trilhão, a gente deve ter mais de uns 300 bilhões de reais alocados em renda fixa. Uma gestão extremamente simples, tá? Com uma taxa de administração muito alta. E qual que é o grande problema disso? Com a taxa de juros que a gente está hoje, de 2%, você está num produto onde ele não tem uma capacidade de entregar um retorno muito alto por conta do perfil de alocação dele. E ter uma taxa de administração alta faz com que, no final do dia, o investidor, o cotista, não tenha o retorno que ele espera. Tá? E eu fiz um exercício super simples aqui para mostrar qual que é o impacto dessa taxa. Então, vou começar da esquerda para a direita. Quando a gente olha em 2010, a taxa de juros, o CDI anual, estava por volta de 9,75. Quanto que 1% de taxa de administração em cima do CDI representava do seu retorno? Representava 10%. Quando a gente chegou em 2016, a taxa de juros estava um pouco maior
Esse 1% naturalmente perdia representatividade, então 1% representava 7% do seu retorno. O que não é tão preocupante para o investidor, porque sob a ótica, sob o ponto de vista do investidor, o que a gente olha? Renda fixa não tem risco, eu tenho um retorno todo mês garantido, super tranquilo, bom, aquele famoso 1% ao mês, nessa época eu estava rodando próximo de 1% ao mês. O impacto da taxa de administração que eu tenho é muito baixo. Então, naturalmente, o investidor vai ficar alocado nesse tipo de estratégia. Só que de lá para cá, muita coisa mudou, ainda mais esse ano. Tá? A taxa de juros bateu 2%, veio o Covid, a bolsa caiu bastante. Então, teve muita coisa nova no mercado que o investidor precisou se atualizar. Tá? E aí, quando eu digo investidor, é o investidor do mercado como um todo. É esse investidor aqui que eu estou falando que tem alocado 82% em renda fixa. Ele não se atualizou, ele não prestou atenção na realocação da carteira. E outra coisa que, eventualmente, ele também não prestou atenção é no custo dessa taxa de administração. Então, hoje, o que acontece? Você vem aqui 2020, isso aqui estava atualizado até o meio do ano, tá? Até junho. Mas vou fazer de cabeça aqui. Imagina que a taxa de juros está rodando a 2% hoje. Tá? Se você está num produto que paga 1% de taxa, você concorda que só de taxa de administração você já está deixando metade do seu retorno na mesa? Você já abriu mão da metade do seu retorno? Então, a taxa de administração é algo importante? É. Mas como é que eu acompanho isso? Eu preciso me preocupar muito com a taxa de administração? Tem uma regrinha simples aqui para a gente deixar mais claro, para ver quando que eu preciso me preocupar ou não com taxa de administração nos produtos. Tá? Se forem produtos de administração, de gestão, de alocação, muito simples, sem complexidade, sem sofisticação, sem grande diferencial, que é o caso de um produto que aloca 100% no CDI, é fácil você fazer isso. A taxa de administração tem que ser muito baixa. Tá? Qual taxa de administração que a gente tem estratégia assim? Tem. Qual que é a taxa que a gente cobra para um produto com estratégia desse jeito? 0,25. Tá? E fiquem atentos que logo menos vem novidade, mas por enquanto é 0,25. Tá? Saldanha, mas e os produtos que têm taxa de administração de 2%, que eu sei que tem na XP? O que acontece? Esses produtos que têm uma taxa maior são os produtos que a gente fala que são os produtos de valor agregado. Tá? Ou seja, é um produto sofisticado, com uma equipe de gestão grande, com alocação tanto no Brasil quanto offshore. Ele tem mesa em Nova York, ele tem mesa em Chicago, tem mesa em Luxemburgo, por aí vai. Então, ele tem um time robusto para fazer a gestão da estratégia. E aí, como consequência, o que essa estratégia tende a fazer? Tende a entregar um retorno melhor. E aí, para entregar um retorno melhor, eu preciso ter um time maior. Para ter um time maior, eu preciso gerar mais remuneração. Então, os produtos de valor agregado, é natural e normal que eles tenham taxa de administração maior. E aí, quando a gente está falando dos produtos de valor agregado, a taxa de administração não deve ser o principal fator de decisão. O que a gente precisa levar em consideração é qual que é o estilo do produto, como que é a gestão do produto, se ele tem uma rentabilidade boa, se ele tem consistência nos retornos, se a asset é bem estruturada e por aí vai. Quando eu estou falando de produtos extremamente simples, aí sim, precisa levantar uma bandeira vermelha para entender como que a taxa de administração vai impactar no custo desses produtos. Tá bom? Tirando esses pontos, acho que só fazer um catadão de tudo que eu falei. Mercado altamente concentrado, uma alocação ineficiente, altamente concentrado em renda fixa, com uma taxa de administração alta. O que eu, investidor, tenho que fazer? Tem que procurar alternativa. Tá? O que a XP se propõe a fazer. Até que dezembro de 2019, a norma se tornou bem flexível. Hoje ela é muito, muito maleável. Então, o gestor consegue fazer diversos tipos de alocação nos produtos dele, tá? Sem desenquadrar a norma. E o Dália 100% é um produto que captura essa novidade, captura essas novas opções de gestão. É um produto que ele aloca 100% em ações. Antigamente, não sei se vocês lembram, mas a Previdência podia ter só até 49% em ações. Hoje, pelo órgão regulador, que é a SUSEP, o limite é até 100%. É um produto destinado para o investidor qualificado. Tá? Na Previdência a gente chama de proponente, mas é a mesma definição. Tá? Então, tem que ter um pouco mais de apetite a risco. É um produto que vai ter uma volatilidade mais parecida com a Bolsa. Mas para o cliente que quer tomar um pouco de risco na carteira, pode ser uma excelente estratégia também. Tá bom? Falei desses 4 produtos e aí agora eu quero falar de uma família de produtos. Tá? Por que uma família? Como é que funciona? São produtos que seguem o mesmo racional, só que cada um desses produtos corre um nível de risco diferente. É a família de produtos portfólio private da Previdência. Isso aqui é o famoso FOF, fundo de fundo. Tá?
Como é que funciona esse produto? Ele é gerido pela nossa asset, a asset do nosso private, que é a XP Advisory. Tá? E o que essa asset faz quando vai fazer a gestão desse produto? Ela escolhe a alocação entre as diferentes classes de ativos, se é melhor ter um pouco mais em renda fixa, mais em renda variável, mais em moedas e por aí vai. Tá? E ele fica trabalhando essa ponderação. E, além de escolher qual que é a melhor alocação por classe de ativo, ele escolhe qual que é a melhor alocação em diferentes gestores de determinada classe de ativo. Então, ele tem a parcela de multimercado, ele faz uma cesta de gestores multimercados para que aquele bolo, aquela parte de alocação de multimercados seja otimizada. Ele faz isso tudo para você. Então, é um produto que ele é super bem embalado, tá? Ele é super bem empacotado. Ele tem diversificação, tem o que a gente chama de asset allocation, que é alocação por classe de ativo. Ele tem seleção de gestor para encontrar os melhores gestores. E, por fim, o que essa estratégia traz de muito bacana? Ela é relativamente simples de entender. Tá? O que você vai fazer na hora de você alocar? Você vai ter que entender qual que é o seu perfil. Se você é mais conservador, que é o caso do perfil 1, ou se você é mais agressivo, que é o caso do perfil 5. Tá? Hoje, o que a gente tem aberto na prateleira para vender? Do perfil 1 ao perfil 4. O 5 a gente ainda está estruturando, que é um produto mais agressivo, tá vendo? Vai ser 100% ações, então é um produto que eventualmente gera uma complexidade um pouco maior para a estruturação, mas a gente está correndo para colocar ele no ar. E do 1 ao 4 hoje já são excelentes opções para os nossos investidores. Tá bom? Por último, pessoal, o que eu queria fazer aqui? Tá? Já entrando aqui nos benefícios da Previdência. Eu vou citar o primeiro aqui, que é o da portabilidade. Aí a gente faz um bate-bola aqui, né, Francivaldo, né, Nazareno, para falar dos benefícios, para também não ficar só um monólogo, o pessoal não cansar da minha voz, que eu falo sem parar. Mas vamos lá. O que é esse exercício que eu fiz aqui da portabilidade? Tá? Eu peguei duas carteiras, tá? As duas começaram com R$100.000 e as duas ficaram rendendo durante 20 anos. Tá? E ao longo desses 20 anos, eu realoquei essas carteiras 10 vezes. Ou seja, a cada 2 anos eu fazia uma realocação. Tá? A carteira de previdência, depois desses 20 anos, tá? Considerando essa taxa de simulação aqui de retorno que eu coloquei de 6,5%, teve um saldo no final de R$314.000, líquido de imposto. A de fundos teve um saldo final líquido de imposto de 294. Você fala, pô, Saldanha, mas por que ficou assim? O que acontece? Por conta da vantagem da portabilidade. Então, eu vou explicar como é que cada uma das carteiras funcionou. Tá? A carteira de fundos, o que eu fiz? Eu aloquei, deixei ela rendendo 2 anos. Quando deu 2 anos, eu resgatei, paguei imposto de renda e o que sobrou depois de ter pago o imposto de renda, eu realoquei. Eu fui fazendo isso a cada 2 anos. A carteira de Prev, cada vez que eu realocava, eu não precisava resgatar. Eu portabilizava da estratégia A, da carteira A para a carteira B. É teórico, tá? Isso aqui, pessoal. Isso aqui é um exercício só. Eu portabilizava da carteira A para a carteira B e, ao fazer essa portabilidade, não precisava recolher imposto. Então, a grande diferença de uma carteira para outra é que na carteira de fundos, toda vez que eu realoquei, eu tomei uma mordida do leão. Na carteira de Prev, você nunca tomou uma mordida do leão. E aqui tem um erro proposital na tela, que eu coloquei o VGBL regressivo com a tributação de 15%, sendo que depois de 10 anos é 10%. Mas por que eu fiz isso? Para mostrar a vantagem tributária, que é o que a gente chama de diferimento fiscal, que nada mais é do que postergar o pagamento do imposto, tá? De quanto? De R$20.000. Você gerou benefício tributário porque cada vez você não tomou uma mordidinha de imposto, essas mordidas de imposto que você foi se livrando gerou mais retorno para você, porque o imposto está no seu bolso, ele rende a seu favor. Quanto que foi? Foi de R$19.000. Se eu colocar a tributação correta, agora sim esse exemplo está correto, eu estou comparando um VGBL regressivo com 10% de tributação contra um fundo com 15% de tributação. Imagine que as duas carteiras renderam o mesmo, obviamente. Tá? A diferença fica maior ainda. Fica de R$32.000. Por quê? Porque eu juntei 2 benefícios da Previdência agora. Um foi de ferimento fiscal, que era esse aqui que a gente está falando, R$19.000. E o outro é a diferença de alíquota que a Previdência tem. Previdência, você paga 5% de imposto a menos do que é de fundos. Então, fundos é 15%, Previdência é 10%. Quando você junta os 2 benefícios, a Previdência se mostra, de longe, um dos veículos mais eficientes para alocação de longo prazo. Tá? E aí, último ponto, vai muito cliente que fala assim, Saldanha, entendi, faz sentido, tem racional, mas eu não vou fazer todo esse negócio por causa de 1%. Tá?
Ah, 1% ao ano muda a minha vida, Sodré? Muda e muda muito. Fiz um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que juntou R$ 100.000 numa carteira que rendeu 5% ao ano, que é a linha cinza, e a outra pessoa colocou R$ 100.000 também, só que dessa vez uma carteira que rende 6% ao ano, 1% de diferença. Olha a diferença de saldo. Essa pessoa que ficou com 1% ao mais de retorno, teve um saldo, a diferença de saldo de rentabilidade de R$ 81.000 a mais. Pô, para quem colocou R$ 100.000, R$ 81.000 é muito dinheiro de diferença de rentabilidade. Então, vale muito a pena você começar a trabalhar a Previdência como um veículo de investimento, tratar a Previdência igual trata os demais produtos. Pô, eu tenho um fundo. Ah, quantos fundos você tem? Ah, eu tenho tanto fundo. Eu tenho, sei lá, 10 fundos. Tenho uma carteira super bem pulverizada. E por que não faz o mesmo na Prev? Sendo que hoje em dia você pode, que as estratégias de Previdência que tem hoje no mercado te permitem fazer isso. Então, todo o racional que a gente tem para os demais investimentos, hoje em dia a gente pode ter para a Previdência e deve ter. Por quê? Porque eu vou pagar menos imposto. Então, se eu tiver que fazer uma escolha, a escolha é a seguinte: o dinheiro vai ficar para longo prazo? Vai, tá ótimo. Você vai ficar numa carteira que te rende. Aí você tem duas carteiras que vão render igual, só que uma delas você vai pagar menos imposto. Qual carteira você vai pegar? A que vai pagar menos imposto. Então, essa simulação, isso aqui é tudo exercício, tá, pessoal? É simulação para tentar tangibilizar um pouco essa grande diferença, esse grande benefício tributário que a Previdência tem. Mas, para longo prazo, se você não precisa abrir mão de qualidade de gestão, de retorno, de desempenho, não tem por que escolher outro produto senão a Previdência, porque ela vai te gerar menos imposto para o mesmo retorno. No final do dia, ter o mesmo retorno com menos imposto é mais dinheiro no bolso. Você tem um saldo líquido maior, tá bom? O que eu queria apresentar aqui para vocês é isso, falar um pouco aqui do mercado, falar das estratégias, falar do portfólio de produtos, fazer essas simulações. Aqui acho que vale a pena a gente fazer um bate-papo e abrir para pergunta aqui, né? No chat também, quem quiser fazer pergunta, a gente está com a antena ligada aqui para ir acompanhando, né? Rodrigo, Maravilha. o que a gente escuta muito aqui no escritório, quando a gente faz as reuniões com o cliente, que a gente vai falar sobre previdência da primeira vez, é que tem muito cliente machucado, porque às vezes passou muito tempo lá no banco posicionado em previdência e tem a sensação de que mal ele recebeu o dinheiro dele de volta depois de 10 anos que ele fez algum resgate, porque não rendeu tão bem quanto foi prometido lá no início. E aí nós sabemos que tivemos uma mudança estrutural no mercado de previdência a partir de 2017. Eu queria que tu desse um racional melhor para a gente a respeito disso. Boa, vamos lá. Acho que é um pouco em linha com o que a gente falou aqui. Tem muito cliente que se machucou mesmo, tá? E, cara, se machucou sob o ponto de vista de expectativa. Foi uma quebra de expectativa. Ele achou que ter mais dinheiro e não teve. Por quê? Porque antes os produtos eram muito mais engessados, a capacidade de gerar retorno era mais comprometida e as taxas de administração que eram cobradas antigamente eram altíssimas, tá? Ainda tem muito lugar cobrando taxa bem alta, tá? Mas coisa que a gente não pratica aqui. E ainda tinha aquele temeroso, famoso carregamento, né? Que é aquele percentual que você pagava só para começar a brincadeira. Vai colocar dinheiro? Vou. Quanto? 100 mil? Tá bom. 2% na cabeça, você já começa com 98 mil. Mas, pô, já comecei perdendo? Era assim. Hoje não tem mais. Então, a conjuntura desses fatores, não tem carregamento, a taxa de administração é mais competitiva, as opções de gestão hoje são muito mais sofisticadas, faz com que, daqui para frente, tá, toda essa experiência ruim que o cliente teve de previdência, ela mude. Tá? E aí, a provocação, de novo, no nosso portfólio aqui da XP, certamente alguma opção vai ser boa para você. Alguma combinação de produto vai ser boa para você, melhor do que a que você teve ao longo dos seus últimos anos. Tá bom? Certeza. Nasa, tem uma pergunta aí? Tem, sim. Rodrigo, primeiramente agradecendo aí seus esclarecimentos, muito bom. A gente vê quase R$ 1 trilhão em previdência, né? Eu passei muito tempo no banco, né? E agradeço toda a experiência que eu tive em banco, né? Passei 9 agências de bancos e aprendi muito, muito mesmo. E o que você fala
que muitas vezes a taxa de administração, lá mesmo em produtos que não dá trabalho para o gestor, é de 1%, 1,5%, isso onera realmente hoje na rentabilidade do cliente ao ano. Né? O cliente, independentemente do retorno do fundo, ele vai ter de pagar a taxa de administração, e muitos não sabem que ela é provisionada diariamente, que o fundo tem uma rentabilidade ou não. Né? Então, hoje, com esses gestores independentes, né, gestores que passaram um bom tempo em Safra, Itaú, Bradesco, Santander, hoje estão vindo, né, batendo aí na porta da SUSEP, olha, eu sou um gestor independente, CVM me autorize a atuar de forma independente no mercado, assim como a SPX, né, que cuida ali mais de 30 bilhões, a ADA, né, que Márcio Appel foi lá atrás no Santander, depois veio desenvolver o Banco Safra e agora em 2015 construiu a ADA, né, um banco independente. Então esses grandes gestores, esse capital intelectual, eles conseguem gerenciar melhor resultado em uma estrutura com menor custo. Né? Então ele consegue diminuir a taxa de administração daqueles produtos que não dá trabalho, como a renda fixa. É só alocar ali num título do Tesouro. O que dá trabalho para ele, e ele vai cobrar, como você pontuou, são produtos mais de ações, né? Tem uma estratégia ali mais sofisticada, um multimercado. Né? Então, merecidamente, ele vai cobrar um pouco mais, mas mesmo cobrando o que sobra, né, é muito alto em relação aquela estrutura do banco que ainda é um pouco mais pesada, né? E é mais, aqui colocando para você, o porquê que a Previdência faz essa diferenciação, o gestor independente tem essa diferenciação para cuidar melhor desse 1 trilhão que há no mercado. Primeiro, é um capital intelectual independente. Segundo, ele construiu sua carreira, construiu lá na base de grandes bancos, e hoje ele não volta para o grande banco mesmo. Ele sabe que ele consegue fazer mais trabalho, mais resultado fora do banco. Né? E a minha pergunta depois dessa toda introdução, como que você vê esse crescimento? Né? Por que ainda existe desse 1 trilhão de dinheiro, tá aí 80%, né, 75% desse dinheiro ainda com custo muito alto, né? Porque às vezes o cliente pensa, não, meu dinheiro está no Banco do Brasil porque está lá seguro. Mas sobre a reserva técnica, né? O que é a reserva técnica? Eu lembro que quando o Rural quebrou, mesmo assim eu conseguia fazer portabilidade lá atrás, porque existe a reserva técnica, né? Então, muitos clientes não sabem quem são esses gestores independentes, qual a diferença de um gestor independente e um administrador, né? O dinheiro não está lá na estrutura do banco, ele está no ativo, né? E o trabalho que a XP faz junto com os escritórios é dessa educação, né? Como você acredita que esses gestores independentes com os distribuidores poderão ajudar melhor o brasileiro a entender desses produtos de previdência? Porque lá atrás eu vendia o produto de previdência como um produto, como meta. Hoje não. Hoje ele é um produto até de sucessão patrimonial, né? O cliente precisa ter ali um percentual, porque Deus me livre acontecer alguma coisa dele faltar, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa Mortis e Doação, dependendo do estado, pode sair de 2% a 16%. E a Previdência, ele coloca os seus beneficiários ali, né? Então, eu estou te dando várias introduções aqui, porque vai ficar gravado, tá? Eu não queria falar isso, mas vai ficar gravado. E eu tenho que distribuir isso para vários outros clientes, por isso que eu estou dando essa introdução. Mas como que você vê todo esse crescimento, né? Como que esses gestores podem ajudar mais nesse conhecimento desse produto de previdência? Boa. Vamos lá. Vou começar do começo um pouquinho. Vamos lá atrás. Acho que você falou do ponto do gestor, o cara saiu do banco, tá? Agora ele está fazendo a gestão do próprio fundo, tá? E aí aqui tem um terceiro ponto, tá? Que eu acho que é super importante do gestor. Aquilo ali é dele. Ele é dono do negócio. Aquilo ali é a empresa dele. Então todo mundo aqui, não sei se tem empresário aqui, mas
todo mundo que é empresário, você cuida da sua empresa com todo o afinco que você tem. Ela é sua. E o gestor hoje, o gestor independente, ele é dono da empresa. O dinheiro dele está no mesmo fundo que você está colocando. Então, o comprometimento dele em fazer com que aquele fundo renda, se não for com o cliente, no mínimo é com ele. Mas, obviamente, o cliente é o principal ativo dele. Então, ele entrou de cabeça, ele tá com tudo ali. Tá? Aquilo ali é a aposta da vida dele. Então, ele leva aquilo muito a sério. Tá? Não que os bancos não levem, mas a gente tem que concordar que uma vez que você é dono da empresa, você precisa fazer aquele negócio ir bem, ou não tem saída, diferente de um funcionário. Tá? Tem funcionários que são excepcionais, mas quando a gente fala dos gestores das assets, todos eles são donos do negócio e precisam fazer com que aquilo renda. Tá? E entregue os retornos esperados para os clientes. Outro ponto que você colocou, Nazareno, que é o cliente se sente mais seguro no banco, o cliente se sente mais confortável. Tá? Esse ponto é super importante a gente explicar. Eu gosto de explicar esse ponto dividindo em 5 partes. Tá? A primeira parte, quando você está investindo numa previdência, você está colocando seu dinheiro num fundo de investimento. E esse fundo de investimento, por sua vez, vai lá e compra ativos direto no mercado. Tá? Então, o seu dinheiro não é que está na mão da seguradora. A seguradora recebe o dinheiro, manda para o fundo vai lá e compra o ativo. Segundo lugar, vem o administrador, nessa cadeia inteira que eu estou falando. E aí já dizendo a diferença do administrador para o gestor. O administrador é a parte nessa cadeia toda que vai regular, vai acompanhar, vai controlar tudo que o gestor faz para que ele não haja em desconformidade com a norma. Tá? Então, ele vai ver se o gestor está enquadrado, se os limites de risco que o gestor corre são condizentes com o que a norma exige. Então, ele é como se fosse um observador, ele vai controlando, ele vai monitorando para ver se o que o gestor está fazendo está certo. Ele é remunerado por isso. Tá? Então, ele também tem uma responsabilidade muito grande com o administrador. Terceiro lugar, quem que entra? O custodiante. O custodiante é a parte que vai garantir a liquidação dos seus bens nos momentos de transação. Vai fazer a custódia dos bens enquanto você está pegando seu dinheiro, indo para um banco, para outro e por aí vai. Tá? Quarto lugar, quem que entra? As seguradoras. E aí, seguradora, eu gosto sempre de deixar muito claro o que é uma seguradora. Seguradora é uma empresa que opera risco. É isso que uma seguradora faz. Tá? E aí, como que uma seguradora sobrevive? Sabendo operar risco. O seguradora que vende carro, que faz seguro de automóvel, você concorda que ela está operando risco? É o risco do carro ser roubado, é o risco do carro bater, versus o carro não bater e ela não ter que gastar dinheiro com isso. Quando a gente está falando de previdência, são outros tipos de risco, mas ainda assim opera risco. E aí, no ponto do risco, que é onde os clientes acabam se prendendo muito, tá? O que acontece? Todas as seguradoras, tá? Elas estão sobre a regulamentação da SUSEP. Tá? E a norma e a exigência é a mesma para todos. A regra é uma só. Todo mundo tem que seguir a mesma regra. Tá? Então, se você está operando, você está sendo aprovado pelo órgão regulador. Tá? Outro ponto, qual que é? As seguradoras como um todo no país, tá? E aí não é colocando alguma seguradora em outro patamar, falando que é pior ou melhor, mas o mercado de seguradora no Brasil hoje ele é muito bem controlado, tá? E muito bem administrado. O que as seguradoras fazem, e as nossas seguradoras fazem também, eu vou dar como exemplo a XP Seguros, que é uma das seguradoras que a gente tem aqui, tá? Na nossa plataforma. Sempre que você vai operar previdência, tá? A SUSEP exige que você guarde um dinheiro mínimo, guarde um montante de dinheiro. A gente chama de capital mínimo requerido. Tá? Esse capital mínimo requerido, o que acontece? É o dinheiro que a seguradora tem, que é dinheiro dela, tá? Que ela ou aportou, ou de acordo com os resultados com o que ela teve, ela guardou, que é para fazer frente a diferentes tipos de situações, diferentes emergências. Para vocês terem ideia, a XP Seguros roda com uma quantidade desse capital mínimo requerido 2,5 vezes maior do que o regulador exige. Então, eu vou dar um exemplo. Faz de conta que o regulador exige 10 milhões. Tá? É só um exemplo matemático. A seguradora roda com 25 milhões. Eu tenho 2,5 vezes o mínimo exigido pelo regulador. Tá? As demais seguradoras rodam assim também? Rodam. Tá? Não 2,5. A média no mercado é mais ou menos umas 2 vezes o mínimo. Então, se fosse para comparar a XP Seguros com outra seguradora, a XP Seguro está rodando com 2,5 vezes e o resto está rodando com 2. Então, naquele exemplo, o XP Seguros tem 25 contra 20 das demais seguradoras.
Obviamente, tá? Não é esse valor. O 25 contra 20 é só o exemplo matemático que eu estou dando. Mas, porque cada uma das seguradoras tem riscos diferentes, tem tamanhos diferentes, aí esse capital mínimo requerido precisa ser maior ou menor em função do risco que ela corre. Mas a XP Seguros e as demais seguradoras que a gente tem na nossa plataforma também são extremamente, como é que eu posso dizer? São extremamente diligentes com todas as exigências regulamentares que a SUSEP presta. Exige, na verdade. Tá? E por último, nessa cadeia aqui, ó, para mim é o mais importante, tá, Nazareno? Tá, Francivaldo? Quem que está aqui nessa última cadeia é a XP, tá? Porque no final do dia a XP jamais ia ofertar algo que não fosse saudável para os clientes. E junto com a XP está quem? A Alphawase. Qual que é? Fazer uma pergunta aqui para vocês, Nazareno e Francivaldo. Qual que é o ativo mais valioso que a Alphawase tem? O cliente. É o cliente. Então, você não ia colocar isso no risco. Você jamais ia recomendar alguma coisa para o teu cliente que não fosse condizente com o perfil dele, que fizesse ele perder dinheiro além das expectativas, que fosse algo que fosse arruinar a vida do cliente. Então, esse ponto da insegurança, ele é muito bem respaldado em toda essa cadeia que eu falei. O dinheiro está num fundo, tem administrador olhando, custodiante cuida disso, as seguradoras se preocupam super bem, o órgão regulador não deixa, no final do dia, vocês são a porta de entrada. Vocês jamais e aí do auditor independente. O auditor independente, né? Que está olhando ali os números de todo o negócio e também chancelando, né? São auditores independentes que rodam o mundo, né? Então, tudo e aí, isso... se fosse para fazer um complemento só, Nazareno, o que eu ia dizer? Esse mercado hoje tem R$1 trilhão, tá? Tudo no banco. Se fosse para esse dinheiro sair do mercado, sair do banco, desse R$1 trilhão, se fosse para o mercado, não ia ter asset suficiente para fazer gestão. É muito dinheiro. Por que o banco consegue fazer? Porque ele vai lá e compra título público. A maior parte da carteira é fácil fazer gestão. Gestão fácil, você faz em grandes volumes. Gestão complexa, sofisticada, é mais difícil. Então é por isso que hoje tem essa concentração muito grande. Tá? Mas a hora que os clientes começarem a tombar, esse mercado vai cada vez mais evoluir. E é a provocação que a gente faz aqui sempre. Isso. E, Rodrigo, eu estou com quase 20 anos nesse mercado financeiro e eu ainda sou do tempo que o banco tentava travar ali a portabilidade de uma taxa de saída, né? E quando veio a XP Investimentos dizendo, não, quem é bom vai manter o cliente livre. Ele vai ficar ali com você pela transparência, pela segurança, pela rentabilidade. Deixa ele serviço. Livre, pelo serviço. Se existir outro melhor, que ele vá e me diga o que ele está indo para eu melhorar também. Né? E aí eu vi muitos bancos eliminando essa taxa de entrada, taxa de carregamento e a taxa de saída que eles colocavam para 6 meses. Né? Uhum. E falando um pouquinho aqui de realocação, né, adequação da carteira dentro daquele volume financeiro que a Previdência ajuda o cliente, do que eu chamo de sucessão patrimonial, porque alguns clientes têm um fundo exclusivo, uma hold, outros têm um seguro de vida, outros têm um VGBL, que é Vida Gerador de Benefício Livre, um seguro rentável, e ele aloca ali os beneficiários. Né? Então, desse montante, que pode ser da carteira do cliente, né, ali uns 20%, eu consigo trabalhar periodicamente a realocação daqueles 20%. Se eu tenho um cliente conservador, onde eu deixo 70% em produtos conservadores, 20% em moderado, 10% em arrojado, eu consigo fazer portabilidades internas entre esses gestores independentes, sem custo nenhum. Né? E muita gente não sabe. Né? Eu consigo tirar de um gestor e incluir no outro. Né? Tem ali um prazo de 60 dias, né, que é da Superintendência de Seguros Privados, mas isso permite com que cada gestor possa fazer melhor seu trabalho. Né? E a XP faz isso com quantos gestores independentes que você colocou aí? Para mim, eu fiquei surpreso. A última vez que eu tinha olhado era 80, agora já são 140 estratégias. Né? Então, onde vamos chegar? Mas de gestor tem mais de 70, tá? Aqueles lá está até desatualizado, Nazareno. Tem mais de 70 gestores. É muita gente. Muita gente. Eu queria fazer um comentário aqui, Nazik,
pedir também que Saldanha comentasse sobre... Sim, Fran, só terminando essa Tá, termina, questão, termina. eu fiz mais um adendo para o Saldanha e já pedindo para ele falar um pouquinho dessa sucessão patrimonial desse produto VGBL e a melhor forma do cliente alocar, porque a gente está pensando em rentabilidade, né? Pensando também nesses 20% que eu coloquei aqui da carteira do cliente que pode ser pensado nessa sucessão patrimonial. Consigo trabalhar ali a realocação conforme o movimento de mercado e o resultado entre os gestores, né? Entre as várias classes de ativos. E ainda mais, eu consigo ter uma tributação menor em 10%, né? Que muitas pessoas ainda não sabem que É não possível estou na falando mal prévia. do político, mas o político ele se reuniu e de 6 em 6 meses ele tenta dizer assim, olha, fundos de investimento, eu quero aqui tirar a menor alíquota, né? Os 15%. Né? Que engraçado, eles chamam isso de come-cotas, né? Mas nada mais é do que, olha, eu tenho que pegar aqui minha fatia o mais rápido possível. Né? Então, os fundos de investimento que começam com a tributação de 22,5%, né, no primeiro semestre, depois cai para 20%, depois de um ano cai para 17,5%, depois de 2 anos e um dia já é 15%, o governo ele tira essa fatia a cada 6 meses, né? No último dia útil de maio e no último dia útil de novembro. Ele tira os 15% dele lá. Né? Coisa que ele não pode fazer ainda na Previdência. Eu acredito que tomara que ele não consiga fazer isso tão cedo, né? Porque isso faz muita diferença, essa antecipação de imposto, nessa pequena fatia da sucessão patrimonial do cliente, né? Que você mencionou muito bem. Que esses 5% pode fazer muita diferença lá na frente, né? Faz muito. Porque são compostos, juros compostos, né? E o que você sugere? Assim, porque muitas vezes o cliente não tem ali os 20 milhões para colocar num fundo exclusivo. É a melhor alternativa mesmo o VGBL para essa sucessão patrimonial? A maioria das vezes o VGBL vai ser a melhor alternativa para a sucessão patrimonial, tá? Porque o VGBL ele tributa só rendimento e o PGBL ele tributa tanto o principal quanto o rendimento. Então, a maioria das vezes o VGBL é mais condizente para o objetivo de sucessão patrimonial. Tá? E acho que é legal a gente falar o porquê que é bom, né, a previdência para a sucessão patrimonial. Eu costumo dar 3 bons motivos. Tá? O primeiro, na maioria das vezes, você não tem incidência, na maioria dos estados, você não tem incidência do TCMD, como você mesmo já comentou, Nazareno. O segundo, a previdência não entra em inventário, então você não tem custo advocatício, você não tem custo de cartório, o seu custo da sucessão diminui. Né? Então, considerando só o fato de não entrar em inventário, você não vai ter custo advocatício e de cartório, que é mais ou menos uns 8%, vou colocar uma média aqui, 8%. Aí, aqui em São Paulo, quanto que é o ITCMD aí, Nazareno? Ainda está em 4%. 4%, está igual São Paulo, então. Então, um ITCMD de 4% mais os 8% do custo advocatício, no total, essa sua sucessão, se for fora da prévia, já vai custar uns 12% do seu montante. Então, tinha aí os 20 milhões que o Nazareno deu de exemplo. Quanto custou na cabeça isso aí? 2 milhões e 400. Só de imposto, só de custo para a sucessão. Quando você faz isso para a Previdência, esse custo ele diminui drasticamente. Se for um estado que não tem incidência do TCMD para a Previdência, ele até zera esse custo que a gente está dando de exemplo. Mas, para mim, Nazareno, o melhor ponto da Previdência para a sucessão é o terceiro ponto, que eu sempre deixo para o final. Previdência é um veículo líquido para a sucessão patrimonial. Por quê? Tá? O que acontece? A Previdência, quando acontece o que a gente chama de sinistro, quando alguém morre, quando bate o carro, a gente chama de sinistro. A Previdência a gente também chama de sinistro. Não é meio ruim, mas é sinistro. Tá? O que acontece? As seguradoras, uma vez que a família vem para a seguradora e apresente o kit sinistro, o que é o kit sinistro? É o conjunto de documentos necessários para dar andamento na sucessão do plano previdenciário. Uma vez que a família apresente aqui, os beneficiários, na verdade, apresente o kit sinistro e eles estejam todos assinados certinho, bonitinho, tá? As seguradoras têm até 30 dias para pagar. Tá? Então, esse evento de liquidez é super importante, que a família vai receber, cara, em até 30 dias recebe o montante. E aí eu vou dar um exemplo prático, eu cansei de ver, tá, Nazareno, ao longo dos meus 10 anos,
que acontecia? Cliente que ele tinha 15, 10 milhões de reais para receber, só que aí o que acontecia, né? Você tem a maioria das vezes a pessoa que é o responsável financeiro da família, ela cuida de tudo, e os demais familiares, a maioria das vezes, não sabem como é que está esse dinheiro, tá? E aí, sei lá, a pessoa morre, o beneficiário vai lá, oh, tá bom, vamos lá. Já é um momento de dor, né? Porque ninguém, até onde eu sei, não conheço ninguém que saiba, não sei de ninguém que quer que algum parente morra, mas é um momento de dor, tá? E aí o que acontece? Ela vai fazer o processo sucessório, o que ela descobre? Ela descobre que esses 15, 20 milhões está em imóvel, está em participação societária, está offshore, está fora do país, não está líquido. E aí as coisas do dia a dia continuam acontecendo. Água, luz, telefone, escola, viagem, carro, tudo continua custando. E aí o que o cliente fazia? Que eu cansei de ver, ele tinha 15 milhões para receber, mas ele ia do outro lado pegar um empréstimo de 200, 300 mil reais para manter o padrão de vida dele, enquanto esse dinheiro não desenrolava. Olha quão incongruente é essa situação. Então, o que a gente fala para o ponto da Previdência? Cara, vai contratar a Previdência, pensa um pouco no planejamento sucessório, faz a seguinte conta besta. Quanto que é o custo de TCMD mais advogado? 12%. Tá bom. Outra coisa que você coloca na soma, quanto que a sua família custa por mês? 50 pau? Vou arredondar valor aqui para fazer conta de cabeça fácil. 50 mil reais por mês? Então faz assim, ó, coloca 600 mil reais na Previdência, no mínimo. Porque acontece? Durante um ano, se o processo sucessório demorar um ano para desenrolar, você concorda que você vai ter 12 meses de 50 mil reais para sua família poder cuidar de todos esses assuntos com tranquilidade? Então, o ponto da liquidez é essencial na Previdência, tá? É muito bom para planejamento sucessório, tá bom? Que maravilha, Rodrigo. Muito bom. Francivaldo, a gente pediu 1 hora aqui do Saldanha, né? Mas eu acho que dá tempo para mais umas 2 perguntinhas aí. Pode mandar. Vamos mandar Bom, bala. A pergunta que eu ia fazer era sobre planejamento sucessório. Mas já foi explanado com bem profundidade. Tá tranquilo. O minha aqui tá show de bola. Mais alguma aí, Nasa? Ótimo. Não. E agradecer aqui também o Rodrigo Saldanha e todos os clientes que As pessoas que estão presentes aí nos nossos convidados. Não tem pergunta, será? Se tiver, pode mandar aqui. Né? Estamos ligados aqui no chat. Eu tinha feito aqui uma pergunta no chat, mas eu mesmo fiz e o Saldanha já respondeu. Maravilha. Então, a gente está buscando desmistificar o produto Previdência, que lá atrás era vendido apenas como produto, se somente se como produto, né? E os órgãos reguladores viram isso e abriram, né, a mente para o produto Previdência, porque tem alguns clientes que só têm Previdência também. Não é o caso. E tem produtos que não têm Previdência, né? Porque lá atrás, o que eles vendiam? Previdência tem 2 momentos. O momento da rentabilidade, primeiro momento, e o momento de benefício, onde você conseguia ficar com recurso financeiro, a seguradora, e iria entregar uma renda passiva, né? Uma renda mensal ou uma renda reversível ao beneficiário, né? Então, muitos clientes hoje conseguem utilizar o produto de previdência sem a obrigatoriedade de transformar em renda. Porque muitas vezes aquele produto líquido ele consegue trabalhar melhor no mercado financeiro, né? Então, não há mais essa obrigatoriedade de você transformar ali uma renda mensal ou numa renda reversível ao beneficiário, que muitas vezes o montante é bem elevado e a renda não é condizente ao que o cliente necessita para o seu padrão de vida mensal, né? Então, hoje a Previdência é muito mais do que uma renda futura, né? Ela é um produto para a sucessão patrimonial, um produto para melhoria na tributação financeira. Ela é também patrimonial, né? Construção patrimonial. E ela é voltada para ampliação de patrimônio, até concorrendo com grandes produtos fora da Previdência, né? Então, hoje está muito mais sofisticado tudo isso, né? Eu também falo mais do que você, Saldanha. Minha pegada é comercial. Se a gente for aqui, vai até amanhã de manhã, né?
Mas agradeço demais aqui. Sua explanação vai ficar gravado e vai passar para demais clientes no YouTube, né? Alpha Ways Investimentos. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado a todos que estão aqui. Espero ter ajudado, né? Boa. Obrigado, Saldanha. Terminando a pandemia, a gente te chama presencialmente. Tô ansioso, não aguento mais, cara. Não saio daqui, fico nesse quadrado aqui, eu tô ansioso. Vou com todo prazer. Obrigado, Saldanha. Obrigado a todos os presentes que nos prestigiaram com esse momento especial. A gente fica feliz e já a gente nos encontramos presencialmente. Valeu? Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos. E só para fechar aqui, Nazareno, qual que ia ser o complemento que eu acho que a gente gosta bastante de falar? A Previdência, ela não é só um produto de aposentadoria, ela é um conjunto de soluções financeiras para longo prazo. E aí você determina o que você vai fazer com esse longo prazo. Mas certamente para algum objetivo ela vai te atender. Tá bom? Você resumiu o que eu tentei explicar aqui em 2 minutos. Muito obrigado. Boa. Valeu. Agora. Valeu. Até mais. Valeu. Obrigado. Boa noite. Valeu.